texto da nossa meditação nessa manhã serão apenas 2 versos. Quero convidar você a ler comigo, por favor, então, os versos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Você já fez algo, meu irmão, certamente, que te custou muito. Essa semana, por exemplo, eu acompanhei mais de perto, aliás, não só a semana, mas já há alguns meses, o nosso irmão Daniel realizando seus trabalhos para entregar ao presbitério. Daniel fez uma monografia, por exemplo, uma dissertação que ao final deu 70 páginas. E ele fez uma exegese, que é uma análise mais detalhada do texto bíblico, que ao final deu 30 páginas. E o pastor acompanhando, o pastor Luciano, eu lendo, dando dicas, e aí anota um monte de coisa. Eu lembro que um determinado momento me chamou a atenção, e eu fiquei, de certa forma, assim, triste, porque o Daniel começou um desses trabalhos e já tinha feito uma parte boa. Quando eu sentei para ler, e falei assim: Daniel, não é isso. E aí ele voltou e teve que recomeçar o trabalho, e de repente a gente viu como a semana foi pesada, irmãos, puxada, aquele tanto de trabalho para realizar. Certamente você já fez algo que te custou muito, que exigiu um sacrifício. Eu lembro, por exemplo, da minha realidade familiar. Nós que viemos de família humilde, nós todos estudamos sempre em escola pública. Meu irmão, quando ele resolveu fazer o vestibular para música na UFMG em Belo Horizonte, em geral as pessoas pensavam assim: a música é um dos que é mais fácil, porque afinal de contas é música. Só que eram muitos candidatos para uma vaga na área dele, que é percussão. E eu lembro que o Juliano, naquele ano que ele resolveu estudar para o vestibular, ele estudava uma média de 12 horas por dia. E o estudo da música envolve, geralmente, um instrumento. Ele, como percussionista, ele tinha 2 borrachas que ele treinava e ele ficava batendo naquela borrachinha o dia inteiro. Foi um sacrifício para ele e outro para nós. Ter que escutar aquilo o dia inteiro durante um ano, onde ele se preparava para aquele vestibular. E nós nos alegramos muito quando ao final do ano ele então fez o curso e foi aprovado. Lembro que ele ficou, ele mais um candidato, e os 2 assim muito preparados, e nós oramos com ele, conversando e deixando: olha, vamos colocar nas mãos de Deus. Você se preparou, se sacrificou o que precisava, se não for dessa vez, que fique para a próxima. Enfim, estou dizendo isso para te levar a pensar em como nós muitas vezes nos dedicamos a algo que nos custa muito. Quando algo é importante para nós, quando algo é precioso para nós, nós nos dedicamos dessa forma. E por que eu estou dizendo isso? Porque o texto que nós acabamos de ler, ele vem nessa direção. Paulo vai tratar aqui acerca da adoração integral. Ele vai mostrar para nós quais são os imperativos aqui da vida cristã. Mas deixa eu te colocar aqui o contexto primeiro, para que você entenda como Paulo está tratando acerca dessa questão. Paulo escreve essa epístola a uma igreja que foi plantada, que se iniciou, tendo muitos judeus ali no seu meio. No entanto, num determinado momento há uma perseguição, esses judeus são dispersos, e essa igreja passou a ser uma igreja quase que integralmente de gentios. Já havia mais ou menos 5 anos que isso havia acontecido, quando Paulo então escreve a essa igreja. Certamente essa informação é importante. Essa igreja então que foi fundada, tendo como histórico, como contexto, aqueles que vieram da tradição judaica e que certamente ainda carregavam alguns ranços da maneira como lidavam com a lei, agora se torna uma igreja de pessoas gentílicas e que agora tinham uma percepção acerca da lei completamente diferente. E é por isso que Paulo, desde o início da epístola, vai trazer uma exortação, demonstrando a esses irmãos com muita clareza algumas verdades importantes, fundamentais da doutrina cristã. Entre elas, Paulo vai anunciar desde o início da epístola e vai trabalhar o conceito da justificação pela fé.
Basicamente, essa doutrina afirma que o homem caído, separado de Deus por causa do pecado, essa é a condição na qual todos os seres humanos se encontram, ele só pode ter comunhão com Deus novamente por meio do ato de justificação de Cristo Jesus. Paulo deixa isso muito claro. Em Cristo nós somos justificados. É um ato de graça divina. Nós não merecemos, não é por obediência pessoal, não é por observância à lei, mas por um ato exclusivo da graça de Deus. E é tão bonito ver essa epístola, irmãos, porque à medida que nós vamos lendo, nós vamos percebendo essa profundidade da exposição doutrinária de Paulo aqui em Romanos. Como Paulo trata dessas doutrinas da graça com tanta precisão. Mas o que me chama a atenção, e eu já disse isso aqui em liturgias, abrindo o culto, por exemplo, é que quando chega no capítulo 11, no final do capítulo 11, nós percebemos que Paulo agora irrompe em louvor. Paulo, se deparando com essas doutrinas, ele não teve simplesmente uma reflexão mental, mas aquilo afeta todo o seu ser, ao ponto de Paulo terminar a sua reflexão com adoração a Deus. A doxologia de Paulo está aí, versos 33 a 36 do capítulo 11. Na medida em que Paulo se depara com a verdade de Deus e expõe a doutrina de Deus, o que acontece? O seu coração se alegra em Deus, o seu coração se encontra tão grato que ele como que explode em louvor e adoração a Deus e declara: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E dessa forma, então, Paulo termina deixando muito claro que a percepção era essa, de que o conhecimento de Deus parte de Deus para o homem e não o contrário. É Deus quem se revela ao homem, e na medida em que Deus se revela, Paulo agora está maravilhado diante da revelação de Deus. Ele diz: quem foi conselheiro de Deus? Na verdade, ele é que é dono de todo o conselho, e ele agora compartilha esse conselho com o seu povo. Que coisa maravilhosa! E Paulo então vai terminar dizendo que tudo então foi criado e feito com o propósito de que ele seja glorificado. É assim que ele está terminando o capítulo 11. Todas as coisas que foram criadas não apenas estão debaixo do governo e do domínio de Cristo, como foram feitas para que ele seja glorificado nelas. A minha pergunta é: será que nós entendemos isso e estamos vivendo isso de maneira integral? É mais ou menos a pergunta que Paulo vai fazer. E é aqui quando Paulo então parte para o capítulo 12, apresentando a nós essa adoração integral. Paulo aqui vai utilizar uma linguagem litúrgica, falando de sacrifício. Basicamente, quando nós olhamos para o templo, para o sacrifício no templo no Antigo Testamento, nós tínhamos, resumidamente, dois tipos de sacrifício. O sacrifício que tinha um caráter expiatório. O que é isso? Era o sacrifício que tinha como papel representar, substituir aquele que deveria morrer por causa do pecado. Paulo está dizendo nessa linguagem: esse sacrifício já foi realizado uma vez por todas. Esse sacrifício foi realizado por Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo especificamente para realizar esse sacrifício. Ele é o nosso Redentor. Ele é a nossa expiação. Nele nós encontramos a graça que nós precisávamos para agora estarmos reconciliados com o Pai. E não há mais nada que eu e você possamos fazer para tornar esse sacrifício menor ou maior. Ele é único e ele é suficiente. Não há obediência humana, nada que nós possamos fazer para que nós agora mereçamos essa graça divina, não. É obra exclusiva de Jesus Cristo. No entanto, Paulo vai tratar dessa outra perspectiva do sacrifício. O sacrifício, a oferta também era oferecida no Antigo Testamento com o caráter de demonstrar a gratidão do ofertante. Com o caráter de demonstrar agora que o ofertante reconhece que é tudo o fruto da graça e da bondade de Deus. E ele, em gratidão, agora devolve a Deus
aquilo que ele recebeu, parte daquilo que ele recebeu. E é nesse sentido que Paulo então vai começar o capítulo 12 dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Paulo aqui então, irmãos, está tratando acerca desse sacrifício cristão. Talvez uma pergunta prévia que deveríamos ter feito: existe algum sacrifício que ainda compete a nós hoje? Existe algo que Deus ainda espera de nós? Há algum lugar ainda para obediência na vida cristã? E Paulo está demonstrando que sim, há algo que Deus espera de nós. Há espaço para obediência na vida cristã. Há o lugar certo da obediência. A obediência na vida cristã, ela não é um meio para nos levar a Deus, mas ela é fruto agora de um coração que reconhece que recebeu de Deus todas as coisas graciosamente e que agora devolve uma vida a Deus, vivida em gratidão e em obediência diante de Deus. É sobre isso que Paulo está tratando. É interessante que a maneira como ele começa o capítulo, primeiro verso, a expressão rogo-vos, fica muito claro aqui que é um clamor de Paulo. Há aqui uma convocação, um apelo, uma admoestação, uma exortação para que os cristãos não deixassem de perceber o quanto esse assunto era importante, fundamental. Toda a percepção da doutrina é mais ou menos como se Paulo dissesse aqui: ela só faz sentido na medida em que a sua vida condiz com aquilo que você ouviu. É mais do que um assentimento mental. A doutrina, ela transforma a vida de tal maneira que o viver agora se torna um sacrifício. É isso que Paulo está dizendo. É interessante que Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Aqui é a ideia de uma entrega. Isso aqui significa o ato de colocar à disposição. Paulo está dizendo que a vida de vocês agora esteja à disposição de Deus. A minha pergunta é: será que nossas vidas estão de fato, integralmente, à disposição de Deus? Essa é a questão trazida por Paulo. É interessante, irmãos, que a motivação, inclusive, para esse sacrifício não é, como eu já disse, obter o favor de Deus, mas é o reconhecimento de já ter obtido esse favor. Paulo diz ainda no verso 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O clamor que Paulo faz é mediado pela graça divina, pela misericórdia divina. O que Paulo está mostrando aqui é que a motivação, irmãos, é a graça de Deus, os atos específicos de graça e misericórdia de Deus. Na medida em que nós temos ciência da graça de Deus, o quanto ela de fato representa para nós, é o que Paulo está dizendo. O resultado é a entrega, a apresentação de uma vida de sacrifício a Deus. Pastor Tim Keller, comentando essa questão, diz o seguinte: a única motivação suficiente para a vida cristã é a gratidão pela graça. É interessante, irmãos, porque se fala muito de graça hoje nos nossos dias. Recentemente, por exemplo, eu falei aqui de um recorte meu que foi postado em uma rede social, e nesse recorte de Tessalonicenses, eu falava sobre o juízo. Paulo fala lá do juízo iminente destruidor que será derramado sobre os ímpios na vinda de Cristo. E na sequência ele diz que para nós, os filhos de Deus, Deus trará graça, será a manifestação final da sua graça e redenção, da sua salvação. Mas o recorte então tratou desse primeiro ponto e alguém questionou, disse: isso é um falso evangelho, o verdadeiro evangelho é apenas graça. Fala-se muito sobre graça, mas a minha percepção, irmãos, é que falta muito entendimento acerca da graça de Deus. E é nesse sentido que Paulo então está exortando aqueles irmãos, para que a vida deles, na medida em que eles agora entenderam a salvação pela fé, na medida em que eles entenderam que eram fruto e alvo do amor gracioso de Deus, que eles agora então devolvessem a sua vida a Deus, que eles agora então vivessem de maneira coerente com essa fé, que agora então o viver deles fosse um viver em obediência, como resultado dessa graça de Deus manifestada sobre eles. O que nós percebemos aqui então, irmãos? Paulo apresentando uma excelente teologia,
mas mostrando que essa boa teologia, ela conduz à adoração. Uma teologia que não nos humilha e não nos coloca quebrantados diante de Deus, irmãos, deve ser vista como falsa. Eu amo a teologia reformada, mas uma das razões, porque eu entendo que ela tem paralelo com as Escrituras, é justamente porque ela demonstra esse caráter. Uma boa teologia, irmãos, nos leva à adoração a Deus. Uma boa teologia não apenas nos leva a essa adoração, digamos, congregacional. É tão bonito quando nós nos reunimos aqui, cantamos, declaramos as verdades de Deus, mas ela nos leva também a uma adoração prática no nosso viver cotidiano. É disso que Paulo está tratando aqui. Eu quero então, de maneira objetiva, apresentar para você, através dessa passagem, alguns resultados desse entendimento do sacrifício de Cristo por nós. Na medida em que nós entendemos o sacrifício de Cristo, nós então responderemos de maneira adequada. É isso que Paulo está dizendo. Qual é a resposta adequada a todo esse entendimento que Paulo trouxe do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos? A primeira coisa que eu quero destacar, então, você já percebeu que eu vim tratando na introdução. Paulo então vai trazer para nós como primeiro imperativo uma vida de sacrifício a Deus. O primeiro imperativo dessa adoração completa é que Deus espera que nós entreguemos a Ele a nossa vida em adoração. É o que diz o verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É interessante que a expressão que Paulo vai usar aqui é os vossos corpos. Aqui, irmãos, está muito claro que a ideia é de uma adoração que não é apenas mental. Aqui está muito claro que não é apenas uma questão etérea, mística, sobrenatural, mas que envolve todo o ser do ser humano. Por isso Paulo diz: entreguem os vossos corpos. A genuína adoração cristã não é abstrata, irmãos. Não é uma questão subjetiva, mas ela envolve o nosso ser de tal maneira que afeta a nossa vida em todas as suas esferas, em todos os lugares onde nós estamos, em todas as relações que nós nutrimos e mantemos. Pastor Tim Keller ainda diz, comentando essa passagem, algo interessante. Ele diz assim: isso devia ser surpreendente para os leitores greco-romanos, criados para crer que o corpo era negativo e mau, e que espiritualidade envolvia o cultivo da mente e da alma. Não devemos dar a Deus apenas as sobras. Deus deseja ser adorado com todo o nosso ser. Não é apenas uma questão mental, não é apenas uma questão mística, subjetiva, abstrata. A genuína adoração que Deus espera de nós envolve todo o nosso ser, inclusive os nossos corpos. A grande questão gnóstica da época, claro que um tempo um pouco posterior ainda ao escrito de Paulo aos Romanos, era essa separação da matéria do imaterial e a percepção de que o imaterial era puro, o imaterial era santo e a matéria era má. É interessante porque o Evangelho vai de encontro a essa verdade, confrontando essa verdade e demonstrando, por exemplo, que a redenção que Cristo está realizando, irmãos, envolve não apenas as nossas almas, envolve os nossos corpos. A Bíblia diz que no último dia a terra dará os seus mortos e nós ressuscitaremos e seremos glorificados diante de Deus. Paulo aqui então está mostrando, irmãos, que essa adoração envolve todo o nosso ser. Um outro autor, Adolf Pohl, diz, comentando também essa passagem, corroborando essa ideia, que o que Paulo vislumbra não é o culto delimitado, restrito a uma hora em um recinto. Qual a importância dessa mensagem, meu irmão? Relembrar, exortar uma igreja que muitas vezes, e não estou dizendo da IPVO, aqui estou dizendo de uma realidade mais ampla, que muitas vezes vive uma espécie de dicotomia, separa uma vida religiosa de uma vida cotidiana, uma vida real. Isso não é o Evangelho, isso não é vida cristã. A vida cristã envolve o nosso ser
em todos os lugares, em tudo que nós fazemos, com todas as pessoas com quem nós nos relacionamos. E o Senhor então clama que em todas essas relações Ele deve ser adorado, Ele deve ser glorificado. Pastor John Stott ainda vai comentar também dizendo o seguinte, que nenhum culto é agradável a Deus quando é unicamente interior, abstrato e místico. Nossa adoração deve expressar-se em atos concretos de serviço manifestados em nosso corpo. Irmãos, nós temos caminhado cada dia mais para uma geração onde a fé é vista como um produto. Nós vivemos essa realidade de uma espécie de mercado religioso. Alguns pesquisadores vão dizer que o homem pós-moderno se acostumou com a excessiva oferta de coisas. Hoje, por exemplo, quando você vai com a sua família ao shopping, se você resolver fazer uma refeição ali, você se assenta, por exemplo, na praça de alimentação, se você tiver uma família maior como a minha, e ali então começa um grande debate, o que nós comeremos? E em geral, o que nós fazemos? Cada um que faça o seu pedido. E está tudo ali diante de nós, fácil, acessível. Quem quer comer pizza, compre a sua pizza. Quem quer comer hambúrguer, sanduíche, compre o seu sanduíche. Quem quer comer uma comida japonesa, compra a sua comida japonesa. Dentre as várias opções que nós temos diante de nós. E de repente, irmãos, está tudo tão fácil e acessível. E infelizmente muitas pessoas têm visto a vida cristã dessa forma. Como uma espécie de consumidores da fé. Vendo a fé como um produto que elas então adquirem nesse mercado religioso. E dessa forma, por exemplo, nós nos reunimos, inclusive, muitas vezes, julgando ao gosto do freguês a adoração que tem sido oferecida. Quando deveríamos julgá-la, irmãos, ao gosto daquele que é o Criador das nossas vidas e que espera de nós uma adoração integral. Mas deixa eu te dar mais uma dica. Essa adoração ela não pode se resumir a esse momento. Eu, como pastor, fico tão alegre quando a gente vê a igreja chegando para o culto. E eu que moro de frente, eu vejo muitas vezes o movimento começando cedo. Às vezes eu estou terminando de me arrumar e as pessoas chegando. Que alegria ver as pessoas se mobilizando para participar do momento de adoração coletivo. Mas, meu irmão, Deus espera de nós mais do que isso. Deus espera de nós que a nossa vida seja marcada pelo sacrifício, pela obra de serviço e obediência a Cristo em todas as esferas, em todas as nossas relações. O próprio Jesus disse lá em Lucas, capítulo 9, dos versos 23 a 26, o seguinte. A Bíblia diz que ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Paulo havia aqui então, irmãos, demonstrado até o capítulo 11 os detalhes da depravação do homem, de como o homem é pecador e separado de Deus, mas ele também demonstra como a graça de Deus atua, redimindo, salvando e transformando o homem. Mas o que Paulo faz aqui agora, irmãos, a partir do capítulo 12, é demonstrar que a santidade cristã também é revelada através do corpo. Perceba, Paulo vem descrevendo a depravação humana através do corpo, desde o capítulo 1. Dizendo que os homens trocaram a glória do Criador pela imagem da criatura, e inclusive entregando os seus corpos ao pecado, está lá desde o capítulo 1. Mas agora ele demonstra, irmãos, essa notícia maravilhosa, de que a redenção que o Senhor realiza, envolve inclusive os nossos corpos, e que agora devem ser usados como sacrifício a Deus, para que Deus seja glorificado através de nós. Deixa eu usar uma metáfora aqui, para resumir esse assunto com você nessa manhã. Uma metáfora bonita que eu ouvi é mais ou menos a metáfora de um pai ensinando o seu filho a jogar bola. O pai treina o seu filho, o pai ensina ao filho como precisa chutar.
De repente, quando chega a partida de futebol, o filho vai jogar agora um jogo importante, valendo. E o filho agora tem a oportunidade de cobrar um pênalti, ou de cobrar uma falta. E ele lembra daquilo que o pai o ensinou. E ele pode ir para essa cobrança com medo. E em geral esse medo é fruto de um coração que ainda não entendeu que é amado de qualquer maneira. Deus nos ama, irmãos, independente de como nós cobraremos a falta. No entanto, na medida em que nós temos a dimensão de saber que nós somos amados, percebe, a relação é diferente. Ele vai para aquela cobrança e ele lembra do que o pai ensinou e ele pensa assim: eu quero bater da melhor maneira possível porque eu quero agradar o meu pai. Percebe essa diferença? É sobre isso que Paulo está tratando, irmãos. Não de um sacrifício que nós precisamos fazer de obediência e de santidade, porque nós precisamos disso para agradar a Deus e tornar agora Deus favorável a nós. Não, irmãos, a graça do Evangelho já nos afirma: Deus é favorável a nós, independente de nós. A pergunta é: nós realmente entendemos isso? Se nós entendemos isso, se nós entendemos que nós somos amados pelo Pai, independente de qualquer coisa, nós devolveremos ao Pai uma vida de gratidão, vivendo em santidade e em obediência à sua palavra, inclusive no que diz respeito aos nossos corpos. Finalmente, irmãos, ainda comentando essa questão, o pastor Tim Keller diz o seguinte: a única resposta racional ao Cristo que nos dá tudo de si mesmo é dar-lhe tudo de nós mesmos. Deixar de nos entregarmos em obediência completa a Deus é não só moralmente ofensivo, mas um fracasso na tentativa de pensar com clareza. É nesse sentido que ele diz: esse sacrifício é o vosso culto racional. Aqui é muito mais do que resumir a questão à mente, mas é nos convidar, irmãos, a entender essa realidade de uma vida totalmente entregue em gratidão e em devoção a Deus. E eu te pergunto, meu irmão, como tem sido o seu viver? Você tem relativizado a palavra de Deus? Você tem relativizado a obediência que Deus espera de você? Dois caminhos perigosos. Um é de viver buscando uma obediência para agradar a Deus e tornar Deus favorável. Não, irmãos, Ele já é favorável a nós. Mas a segunda, igualmente perigosa, é achar que já não é esperada nenhuma obediência de nós, porque Deus já é favorável. O que Paulo está mostrando é que quando nós entendemos de fato a obra de Cristo, nosso viver será diferente. Nosso viver será em obediência a Deus, aonde nós estivermos, em todas as esferas, em todas as relações, como fruto da nossa gratidão ao Deus que nos redimiu. Que Deus nos encontre assim, irmãos, com o coração disposto a se doar, a se entregar por Ele, a dar o nosso melhor. Há um sacrifício que compete a nós, há um sacrifício que Deus espera de nós. Tome a sua cruz e siga-o, é o que diz Jesus. Em segundo lugar, irmãos, quando nós olhamos ainda para esse texto, nós ainda vamos perceber mais um benefício, mais um resultado desse entendimento da obra de Cristo nas nossas vidas. Paulo vai trazer mais um imperativo aqui para nós, no verso 2. Paulo não apenas nos exorta a entregarmos os nossos corpos em sacrifício, ou seja, a fazer da nossa vida, com tudo que nós temos e somos, um ato de adoração a Deus, como Paulo também vai nos exortar agora no verso 2 da seguinte forma: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em segundo lugar, irmãos, Paulo vai nos mostrar que se nós realmente entendemos a obra de Cristo por nós, o que acontece conosco é que nós experimentaremos então uma mente sendo transformada pela verdade do Evangelho e da Palavra de Deus. Há uma maneira de pensar diferente. Há uma maneira, agora, como a nossa mente está sendo transformada pela verdade da Palavra de Deus. Ele diz: não vos conformeis com este século, não tomeis a forma. A palavra que aparece aqui, a palavra esquema, essa ideia de não tomar a forma de um pensamento mundano, contrário às Escrituras.
Perceba, meu irmão, às vezes são nos detalhes que nós captamos algumas coisas que destoam daquilo que a palavra de Deus nos ensina e que demonstram uma mente secularizada, uma mente que começa a pensar de uma maneira distorcida e equivocada em relação à palavra de Deus. E Paulo está dizendo, olha, se você entende a obra de Cristo, o que vai acontecer com você também é que a sua mente está sendo transformada pela palavra de Deus. O seu pensar agora já não é mais o pensar segundo o mundo. O seu pensar agora é segundo a palavra de Deus. Há uma forma diferente de encarar as coisas, de encarar a vida, de encarar os problemas, de encarar as lutas, de encarar os desafios, as encruzilhadas da vida. Se antes a sua mente pensava de uma forma, agora não cabe mais. Há uma nova forma de pensar, é isso que Paulo está dizendo. É interessante, irmãos, que eu vi certa vez uma matéria, e essa matéria falava sobre o número de pessoas pobres que ganhavam um prêmio numa loteria e se tornavam ricas da noite para o dia, e que de repente, com pouco tempo, ao longo do tempo, elas perdiam tudo que elas tinham ganhado. E nessa matéria então falava sobre a maneira como a forma de pensar não havia mudado, e a pessoa não aprendia então a ter uma maneira correta de lidar com o dinheiro. Então não importava o quanto ela ganhou, a maneira equivocada às vezes de lidar com o dinheiro fazia com que a pessoa perdesse tudo que ela tinha. Nós temos educadores financeiros aqui, o Renan está aqui, por exemplo, de manhã, que eu sei que entende disso muito melhor do que eu. É uma realidade, irmãos, como que a maneira de pensar traz influência sobre vários aspectos da nossa vida. A beleza do Evangelho, irmãos, é que ele não muda apenas a nossa alma nos garantindo o céu. Ele nos muda completamente para que nós vivamos nessa vida, irmãos, de maneira totalmente diferente, com uma mente transformada, que olha para a vida, que olha para as circunstâncias com um outro olhar. Paulo então está dizendo que é assim, irmãos, que deve ser o nosso viver, não segundo conformado ao pensamento do mundo, ao pensamento desse século, mas transformado pela renovação da nossa mente. Há uma mudança que ela é interior e não meramente exterior. Paulo está dizendo, de fato, os corpos devem ser entregues. Há uma mudança prática que é exterior e que é perceptível, mas Paulo está dizendo, mas isso não é tudo. Essa mudança também é interior. Há uma nova maneira de pensar, há uma nova maneira agora de olhar para as circunstâncias e para a vida. Ela não é menos que intelectual, irmãos, à luz do que Paulo está dizendo. É um culto racional, mas ela é mais do que intelectual. Ela tem a ver com a transformação, a influência da dominância da nossa mente, ela sendo então agora redirecionada. É como se toda a imaginação, a maneira como nós nos deparamos com a vida e nós lemos a vida, agora fosse transformada pela ótica do Evangelho. É interessante, irmãos, porque apesar de ter crescido na igreja, cheguei na Betel com meus 3 anos de idade e vivi a minha vida praticamente toda dentro da igreja. É óbvio que na minha infância eu fazia algumas coisas por cópia, viu? Para de achar com esse negócio. O menino com 3 anos, a gente já acha que o menino é muito espiritual, pelo jeito que ele copia a oração, né? Muitas vezes está copiando, irmãos. Ele está vendo os pais, e tem que copiar mesmo. Essa é a época da gente ensinar pela cópia, pelo exemplo. A Malu, por exemplo, fica copiando a gente agora toda hora. Hoje ela está na fase de copiar principalmente a Laís. A gente já percebeu que tem a proximidade da idade, talvez ali tenha essa influência. E de repente há essa questão da cópia. E eu ali na infância participava dos cultos, participava das atividades, mas a maneira de pensar ainda não havia sido transformada. E eu louvo a Deus, irmãos, porque o Evangelho mudou a minha mente, mudou a minha maneira de perceber a vida. E é sobre isso que Paulo está dizendo. Você imagina, você já experimentou provavelmente isso que eu estou dizendo aqui. Paulo fala de uma mente transformada para lidar agora com a realidade da vida. Qual é a maneira de pensar desse mundo, irmãos? Nós temos visto uma sociedade cada dia mais perdida. Uma sociedade que retirou qualquer senso de absoluto. E com excesso de relativização, se encontra cada dia mais perdida.
Essa semana eu li uma matéria, por exemplo, que foi aprovar, que uma escola na Suécia aprovou agora que um aluno que se dizia identificado como lobo, ele passasse a se comportar como um lobo dentro da escola. Tem tanto nome novo que não dá para a gente gravar. É uma transforia de não sei o quê. E o menino então vive dentro da escola como se ele fosse um lobo. Irmãos, mais do que debochar dessas pessoas, por mais que a gente ache engraçado, quando a gente olha para essa realidade, é de partir o coração, de ver uma sociedade completamente perdida. Mas a beleza do Evangelho, irmãos, é que ela transforma a nossa maneira de pensar. Nós agora somos transformados de dentro para fora. Nós vivemos, por exemplo, como diz Os Guinness, em uma sociedade que tem uma espécie de tripé. Ele diz que o tripé dessa sociedade é o seguinte: primeira coisa, ele fala que é o pluralismo. E alguém disse, explicando isso de maneira muito prática, que o pluralismo seria, resumidamente, a ideia de colocar a verdade no canto da vida. A verdade já não é mais central. Você pode até ter uma verdade, mas é a sua verdade. A verdade agora não ocupa mais o lugar fundamental. Mas louvado seja Deus, irmãos, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e é a verdade absoluta, normativa para as nossas vidas. Ele ainda diz que um segundo tripé dessa sociedade é o secularismo. O que é o secularismo? Deus sendo colocado no canto da vida. Pode até ter espaço para Deus, mas guarda isso lá. Você vai para a Olimpíada, para que você precisa manifestar a sua religião? Expresse a sua religião lá dentro da sua igreja. Deus sendo colocado no canto da vida, mas louvado seja Deus, irmãos, porque à luz das Escrituras, como mostra Paulo aqui no capítulo 11, Deus para nós ele é central. Deus está em tudo, Deus está em todos os momentos da nossa vida. Em tudo que nós fazemos, nós colocamos Deus como o primeiro. Essa é a verdade da realidade cristã. E finalmente, Os Guinness ainda vai dizer que essa sociedade se fundamenta como terceira perna desse tripé sobre a privatização. Resumidamente, a ideia de que o outro agora é colocado no canto da vida. Uma sociedade, irmãos, onde a individualização alcançou o extremo e nós muitas vezes vivemos como se o outro não existisse, como se o outro fosse apenas uma figura virtual em uma rede social. Nós de repente percebemos essa sociedade perdida, mas nós louvamos a Deus, irmãos, porque nós conhecemos o verdadeiro amor cristão, que nos ensina e nos capacita, inclusive, a nos amarmos uns aos outros, como Cristo nos amou. Há um modelo, há um crivo. Enfim, Paulo então está nos mostrando aqui, irmãos, que em segundo lugar, na medida em que nós compreendemos o sacrifício de Cristo por nós, nossa mente é transformada e nós passamos então a ler a vida de uma maneira diferente. Quero então, caminhando para o fim, apresentar a você aqui um detalhe para nós terminarmos. Em terceiro lugar, Paulo está mostrando não apenas que os nossos corpos devem ser apresentados em sacrifício a Deus. Paulo está não apenas mostrando que a nossa mente é transformada e vê a vida com outro olhar. Existem coisas que cabem aos pagãos, existem coisas que cabem aos ímpios, mas Paulo está dizendo a vocês não. A mente de vocês foi transformada. Terceiro lugar, Paulo então termina dizendo, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O entendimento da obra de Cristo por nós ainda, irmãos, apresenta como resultado uma experiência genuína com a generosa vontade de Deus. É interessante que, se você observou o texto, você viu que há uma adjetivação tríplice. A vontade é boa, perfeita e agradável. Mas se você não percebeu, no verso 1 também há uma descrição tríplice do sacrifício. O sacrifício que deve ser apresentado é vivo, santo e agradável. A ideia aqui é de igualar. Aquilo que nós oferecemos e entregamos, sendo igualado com aquilo que nós experimentamos pela manifestação da bondade de Deus a nós. Muitas vezes, irmãos, nós temos a impressão equivocada de que a nossa vontade é boa, tanto quanto a de Deus, e que às vezes Deus é meio que caprichoso, pode parecer meio que caprichoso, exigindo que nós troquemos a nossa vontade pela dele.
Poxa, o que eu queria era tão bom, por que eu preciso deixar para fazer aquilo que é a vontade de Deus? O que Paulo está descrevendo aqui, irmãos, é justamente dentro desse contexto que a vontade humana caída, ela é limitada e falha. Mas que nós recebemos graciosamente da parte de Deus a oportunidade agora de experimentar a sua boa vontade, a sua perfeita vontade, a sua agradável vontade. É por isso que o coração do cristão é submisso à vontade de Deus, ainda que a sua vontade seja confrontada, ainda que a sua vontade venha a ser ferida. Nós entendemos, irmãos, que Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade. Pastor, nós sempre compreenderemos isso? Não. Muitas vezes sim. Muitas vezes nós abdicamos de algo por entender que aquilo não é da vontade de Deus. E aquilo que nós iremos experimentar nos dará essa certeza de que de fato a troca foi muito boa e nós experimentamos claramente os resultados, os efeitos e avaliamos e dizemos, puxa vida, como valeu a pena. Me lembro, por exemplo, irmãos, que quando eu comecei a namorar com a Ingrid, nós completávamos 1 ano e pouco de namoro, eu a pedi em casamento. À época eu tinha um excelente emprego, tinha condição para daí 1 ano estar casado. Isso foi em dezembro. Em janeiro iniciou um processo divino comigo. A partir daquele janeiro o Senhor me pegou de um jeito, irmãos. E foi ali que eu entendi que Deus havia me chamado para o ministério. Mudanças de planos. Conversei com ela então e disse, olha, as coisas devem demorar um pouco mais. E aquele casamento que talvez fosse acontecer com 2 anos, aconteceu com 7 anos e meio de namoro. Nada fácil, irmãos, nada fácil. Mas no dia que eu subi no altar da igreja para casar, parecia que eu engolia as orelhas, de tão alegre que eu estava. E eu olhava para as pessoas, olhava para aquela circunstância e pensava, como Deus é perfeito. Como a vontade de Deus foi melhor do que a minha. Interessante, irmãos, que esse processo envolveu o seminário. Eu entrei no seminário em 2003. Teoricamente, 2006 eu estaria formado. Eu fui concluir o seminário em 2011. Foram 9 anos o processo de formação. Nada fácil, irmãos. Mas eu lembro do dia da minha formatura, viu, Diógenes? O dia que lá na 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, me chamaram para receber o canudo, irmãos. O pensamento na minha mente era, a vontade de Deus foi melhor do que a minha. Mas deixa eu te dar uma dica, nem sempre a gente vai compreender. Não vou contar aqui de novo, mas eu já contei, porque eu já contei. Mas eu vivi uma experiência, por exemplo, em Belo Horizonte, com a perda de um amigo, diácono da igreja aos 30 anos. Eu me lembro que eu estava indo resolver um problema no sertão do Pernambuco. 1 mês que eu havia assumido a Betel depois da saída do pastor Luciano. Resolvendo um problema, o meu diácono, que era como se fosse o anjinho aqui da IPVO, o líder do Ministério de Crianças da igreja, sofre um acidente de moto e morre. Ele que há 5 anos desejava ter filho e não podia. A esposa que também estava na moto e caiu, vai para o hospital e descobre que está grávida. E eu lá no sertão, irmão, sem poder ir no velório. Não tinha como comprar passagem e chegar a tempo. Eu lembro que eu sentei na calçada, irmãos, e o que eu disse para Deus foi sincero e eu diria de novo hoje. Deus, tem muita coisa que eu não compreendo. Mas o Senhor me chamou para viver por fé e não por aquilo que eu vejo. Eu sei que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, ainda que às vezes ela seja custosa, difícil de compreender. Mas a dificuldade não é por quem o Senhor é, a dificuldade é por quem eu sou. Perceba, meu irmão, às vezes a nossa experiência com a vontade de Deus será difícil de lidar, mas descansa o seu coração. Se você sabe quem Cristo é, você sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso descansa o seu coração, meu irmão. A nossa cultura diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu, porém, afirmo, meu irmão, que a Bíblia nos ensina que Deus escreve certo por linhas perfeitas, ainda que muitas vezes elas nos pareçam tortas.
A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Paulo está dizendo aos romanos: entreguem os corpos de vocês como sacrifício a Deus. É essa adoração da qual Deus se agrada. A mente de vocês já não é a mente de um pagão. Ela foi transformada pela verdade da palavra de Deus. E vocês então experimentarão a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Venha o que vier, as lutas e provações, a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, se manifestará sobre a vida de vocês. Apóstolo Pedro, irmãos, lá em Marcos, capítulo 10, verso 28 a 30, num diálogo com Jesus, ele então diz o seguinte, verso 28, então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Olha o sacrifício aí, irmãos. Verso 29, tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Jesus está dizendo: o sacrifício de vocês será recompensado pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como diz as Escrituras, inclusive, irmãos, falando daquilo que nós ainda não experimentamos aqui. Lá em 1 Coríntios, verso 2, 9 e 10. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aquilo em que você talvez não experimenta aqui agora, meu irmão, fica tranquilo, porque você vai experimentar na eternidade. Sabe o que eu acho bonito nesse texto de Paulo em 1 Coríntios? Porque ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não penetrou no coração humano. E olha que a gente gosta de investigar essas coisas. Eu costumo fazer um paralelo, uma paráfrase, dizendo o seguinte: pense na glória da eternidade. Descreva com aquilo que você conhece, com o que há de melhor. A Bíblia ainda diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não penetrou no coração humano o que Deus tem preparado. Ou seja, é infinitamente melhor. A vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Ora então, meu irmão, nessa manhã, para que Deus nos abençoe, para que a verdade do Evangelho não seja para nós só um fato religioso, para que a verdade do Evangelho não seja apenas um assentimento intelectual, mas para que as nossas vidas e os nossos corações, de fato, transformados pela graça do Evangelho, nos levem agora a viver essa vida cristã que Paulo apresenta. Essa vida, irmãos, que é vivida em sacrifício a Deus. Às vezes Deus vai pedir de nós coisas que são difíceis. Meu irmão, viva para a glória de Deus. Esse é o melhor caminho. Pessoas pagaram com a sua própria vida o fato de serem discípulos de Jesus. Mas não há caminho melhor. Que bom saber, irmãos, que no meio desse mundo cada dia mais confuso, a nossa mente foi transformada pela verdade do Evangelho. Nós não estamos, irmãos, como que perdidos no meio de uma multidão de perdidos. Nós temos claramente exposto diante de nós a verdade objetiva de Deus. Isso deve nos alegrar, irmãos, deve nos levar à adoração, na medida em que nós percebemos um mundo tão disperso, um mundo tão dividido, um mundo tão polarizado, um mundo tão louco. Mas nós contemplamos, irmãos, cada coisa no seu devido lugar. O Senhor da história continua fazendo com que cada coisa aconteça da maneira como Ele mesmo descreveu. Finalmente, meu irmão, sei que assim como eu, você é cheio de vontades, cheio de desejos, cheio de planos. Submeta todos eles a Deus. Se o Senhor frustrar algum deles, saiba que é porque Ele tem planos melhores a seu respeito. Os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos.
E na medida em que nós somos frustrados por Deus, Deus também revela o seu amor por nós. E que Deus nos abençoe, para que nós vivamos a vida cristã da maneira como Deus espera de nós, respondendo a esse santo, poderoso e belo Evangelho de Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Amém.